Desanimo. Olá, transforme sua mente, transforme a sua vida. Sou Valéria Godoy e estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje sobre o conceito de desânimo. Isso mesmo, desânimo. Então, se você está desanimado ou se você conhece alguém que esteja, que você já possa curtir esta live, compartilhar, comentar, participar de forma interativa, deixar seus comentários e vamos juntos nessa jornada do conhecimento. Então, o tema de hoje é desânimo. O que é o desânimo? Característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem. Então, uma pessoa desanimada, ela está sem entusiasmo, sem vontade, sem coragem. E por isso, na maioria das vezes, ao estarmos no estado de desânimo, nós não conseguimos fazer nada. E se fazemos, não conseguimos dar 100% da nossa produtividade, da nossa criatividade. Sinônimos de desânimo: abatimento, apatia, fraqueza, prostração, desestímulo, desalento. Então, se você se encontra abatido, apático, fraco, prostrado, desestimulado, desalentado, isso pode significar um estado de desânimo. E o que é contrário ao desânimo? Para que nós possamos conseguir compreender se estamos ou não desanimados, porque você já viu aquelas pessoas que muitas vezes estão no estado, mas elas não reconhecem o estado que elas estão. Aí nós falamos: nossa, como você está desanimado? A pessoa diz: imagina, tô nada, tô bem pra caramba. Não é assim? Então, o que é o antônimo de desânimo? Ou seja, o contrário do desânimo. É uma pessoa animada, animação, coragem, impavidez. Então, se falta para você ânimo, coragem, você está num estado de desânimo. Então, é preciso reconhecer o estado de desânimo para que se possa começar a encontrar a cura para o desânimo, a libertação para o desânimo. Então vamos agora falar um pouquinho do desânimo aprendido. Em inglês, learned happiness. Desânimo aprendido é um comportamento. Então, o estado de desânimo, ele é comportamental. Desânimo aprendido é um comportamento que ocorre quando o sujeito suporta estímulos repetidamente dolorosos, dos quais é incapaz de escapar ou evitar. Então, olha que interessantíssimo. Para que você consiga reconhecer o seu estado de desânimo, ou seja, o seu estado de ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem, de ânimo, de coragem, é preciso que você também saiba que o desânimo, ele também pode ser o desânimo aprendido, ou seja, um estado comportamental que suporta estímulos repetidamente dolorosos, dos quais somos incapazes de escapar ou evitar. Então, o comportamento de desânimo, o comportamento desanimado, ele ocorre devido a estímulos repetidamente dolorosos que suportamos. Então você pode estar passando por um estímulo doloroso, repetidamente doloroso, ou seja, que acontece inúmeras vezes no seu emprego, na sua profissão, na sua escola, no seu matrimônio, no seu namoro, no seu noivado, na sua saúde, na sua saúde mental, física, emocional, espiritual, enfim. Esses estímulos repetidamente dolorosos, ou seja, que se repetem mais de uma vez,
e dos quais nós somos incapazes de escapar ou evitar, ele nos leva a ter um comportamento desanimado. E esse comportamento de desânimo, ele se torna um desânimo aprendido. Por quê? Você aprende com a dor. Você aprende com esses estímulos repetidamente dolorosos a ter um comportamento desanimado. Olha que interessantíssimo. Muitas vezes nós nos culpamos, né, por estarmos desanimados, ou por não estar fazendo a coisa certa, ou porque estamos em pecado, ou porque é um problema simplesmente de saúde. Mas olha que interessante o que a psicologia nos diz, que o desânimo aprendido é um comportamento que ocorre quando nós suportamos estímulos repetidamente dolorosos. Ou seja, quando a dor bate a nossa porta de forma repetida, várias vezes. E essa dor, nós somos incapazes de escapar dela ou de a evitar. Então, a psicologia vai nos dizer que após essas experiências dolorosas, esses estímulos repetidamente dolorosos, o nosso organismo, muitas vezes não consegue aprender ou aceitar fuga ou evitação em novas situações. Olha que grandiosidade! Quando nós passamos por estímulos repetidamente dolorosos e entramos no comportamento de desânimo aprendido, nosso organismo, ele não consegue aprender a aceitar a fuga ou evitação em novas situações. Ou seja, quando a dor bater na nossa porta de novo, quando a dor repetidamente nos assaltar, o nosso organismo não consegue fugir, ele não consegue evitar as novas situações, nas quais o comportamento é provável que seja eficaz. Ou seja, fugir ou evitar seria a melhor forma, mas o nosso organismo não consegue aprender a fuga, aprender a evitação. Por quê? Porque nós já entramos no comportamento de desânimo aprendido, o nosso organismo já aprendeu a suportar a dor que repetidamente nos ataca e nós não conseguimos mais fugir ou evitar. Sabe aquela dor que você passa, que você diz, nossa, mas de novo eu tô passando por isso, eu não consigo sair dessa situação. Eu não consigo, eu estou tão desanimado com isso, mas eu não tenho força para evitar, eu não tenho força para fugir, eu não sei o que fazer, eu não consigo nem reclamar, eu silencio, eu não consigo nem falar, nem me posicionar, eu não consigo nem me defender. Você já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes, por isso eu decidi fazer essa live, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas, e eu convido você a me ajudar a compartilhar essa live. Quantas vezes nós estamos assim, num estado de comportamento comportamento de desânimo aprendido? A dor é tantas vezes que a dor nos assola, que nós ficamos desanimados, suportando esses estímulos dolorosos, sendo incapazes de escapar ou evitar, porque o nosso organismo não consegue mais aceitar a nossa fuga ou a nossa evitação, diante de novos estímulos dolorosos que voltamos a passar em nossas vidas. Então, que nós possamos hoje aprender essa primeira parte do ensinamento sobre o desânimo, que você possa avaliar o estado em que você está. Ainda sobre o desânimo. Nas situações em que há presença de estímulos aversivos, ou seja, estímulos que você repugna, aceitou-se que perdeu o controle e desiste de tentar, mesmo quando as situações mutáveis oferecem um método de resolução dos referidos estímulos. Então aqui,
Quando se há um estímulo aversivo, ou seja, aquele estímulo doloroso que você tem aversão, que você repugna, ou seja, uma pessoa que você não se sente muito bem com ela, um grito, uma fofoca, algo que você repugna, um estímulo doloroso, algo que te traga dor, uma situação no emprego, no relacionamento, na saúde, enfim, quando é uma situação em que a presença de estímulos aversivos. Aceitou-se que perdeu o controle e desiste de tentar. Então aqui, quando você aceita que você perdeu o controle diante desse estímulo doloroso, desse estímulo aversivo, desse estímulo que você repugna, desse estímulo que estimula você a continuar desanimado, você desiste de tentar, porque você pensa que perdeu o controle. Então esse é o comportamento de desânimo aprendido, mesmo que se tenha situações mutáveis e que haja resoluções para esse estímulo, ou seja, que haja soluções para esse problema, você não consegue mais enxergar a solução. Pode estar diante dos seus olhos uma grande oportunidade, pode ser que um médico, um amigo, um parente, o próprio Deus esteja diante de você te mostrando uma solução, mas o seu organismo aprendeu a ser desanimado, porque as situações perderam o controle, você não consegue mais ter controle sobre isso, você desistiu de tentar, o seu organismo aprendeu esse comportamento de desânimo, esse comportamento de abatimento, de apatia, de fraqueza, de prostração, de desestímulo, de desalento, de falta de entusiasmo, falta de vontade, falta de coragem. O teu organismo aprendeu a se comportar desta forma e por isso você não consegue mais, mesmo diante do eterno, você não consegue mais achar solução. Você aprendeu a ser desanimado. E a psicologia nos diz: tal organismo é aqui adquirido o desamparo aprendido. Ele aprende que é indefeso. Então, pelo desânimo, o nosso organismo aprende o quê? Que ele é indefeso, que não adianta ele fugir dessa situação, que não adianta ele evitar essa situação, mesmo, como eu disse, que esteja o melhor amigo, a mulher mais linda, o homem mais lindo, né? Mesmo que esteja ali o próprio Deus, um médico, um parente, um melhor amigo, um irmão, um camarada, mesmo que seja qualquer coisa, que seja uma solução para você, o seu organismo aprendeu, porque as situações dolorosas, os estímulos aversivos que você repugna, os estímulos dolorosos se repetiram muitas vezes. E por isso o seu organismo hoje não consegue mais fugir e nem evitar essas novas situações dolorosas. Olha que interessantíssimo. A teoria do desânimo aprendido é uma perspectiva de que a depressão clínica e doenças mentais pode resultar de tal ausência real ou percebida de controle sobre o resultado de uma situação. Então, quando você percebe que você perdeu o controle, que você perdeu o controle sobre o resultado dessas situações dolorosas, quando você não consegue mais fugir, não consegue mais evitar, você pode sim estar com esse comportamento de desânimo aprendido. Você pode estar num caso de depressão clínica e de doenças mentais. Por quê? Porque você não consegue mais, você tem ausência de controle, você tem ausência de resultados, você não consegue mais fugir, não consegue mais evitar o desânimo, você não consegue mais ser uma pessoa animada, corajosa.
impávida, você vive em estado de prostração, de desestímulo, de desalento, de fraqueza, de apatia, de abatimento. Por isso, para você nada está bom, todo lugar é ruim, você não se sente mais bonito, bonita, desejado, desejada, você se acha incapaz, menor, você começa a enfrentar comparações, você entra em estado de depressão. Por quê? Porque o seu organismo aprendeu de tantas vezes que essa situação dolorosa se repetiu na sua vida. Então aqui nós vamos começar a ver agora, falamos desse comportamento de desânimo. Você viu tudo o que isso implica. Agora nós vamos começar a ver as soluções. Vamos ver o que nós podemos fazer. Então, nós já podemos ver que até aqui nós não precisamos ficar nesse estado. O nosso organismo aprendeu o desânimo aprendido, mas ainda nós temos o que fazer. Então, eu convido você hoje a levantar sua cabeça, a se colocar de pé e vamos começar a entender um pouco mais agora o que nós podemos fazer. Aqui estão alguns passos terapêuticos que podem ajudar a lidar com o desânimo. Então vamos lá. Primeiro, reconhecimento e aceitação. O primeiro passo é considerar e aceitar que você está se sentindo desanimado. É importante validar seus sentimentos e entender que é normal passar por momentos difíceis. Então aqui, que hoje você possa compreender. Primeira coisa, você precisa considerar e aceitar. Se você está aqui comigo até agora, com certeza é porque isso já está acontecendo com você. Então, o primeiro passo, você não vai dar, você já está dando. Se essa live chegou até você, você já está dando o primeiro passo. Então, considerar e aceitar que você está desanimado. Validar esse sentimento e entender que momentos difíceis são normais. Segundo, e também entender que não é só você que passa por momentos difíceis. Isso é importante, porque muitas vezes nós, tá bom, momento difícil é normal, mas poxa, eu olho para um lado, só eu tô assim, olho para o outro, só eu tô assim, o que eu faço? Né? Não, você não está só nisso. Existem, como a palavra de Deus diz, né? Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória que há de me ser revelado. E que em inúmeros lugares existem pessoas que passam pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas provações que eu. Então você não está sozinho. Você não passa por momentos difíceis sozinhos. Outras pessoas também estão passando por momentos difíceis. Segundo, identificação das causas do seu desânimo. Tente identificar as causas do seu desânimo. Isso pode incluir estresse no trabalho, problemas pessoais, fatores externos. Anote seus pensamentos para que possa te ajudar nesse processo. Então, que você possa pegar um papel, uma caneta e fazer esse exercício terapêutico a partir de hoje. Anotar. Quando é que você está se sentindo desanimado? Quando? Onde? Como? Com quem? Quais são os estímulos que repetidamente te trazem dor? Estímulos que você acha que você perdeu o controle, que você, assim como a psicologia nos diz, né? Quando você percebe que você perdeu o controle da situação e você não tem mais resultado nenhum dentro dessa situação. Qual é a causa do seu desânimo? Anote isso. É importante que você reconheça, que você aceite, que você considere esse comportamento de desânimo, mas que você também identifique a causa. Qual é a causa? O que é que está fazendo você perder o controle? Que está fazendo você ser uma pessoa desanimada, sem ânimo, sem coragem, uma pessoa empáfida, abatida, apática, fraca, prostrada, desestimulada, desalentada? O que é que está fazendo você ficar assim? Que você possa anotar agora, pegando papel e caneta, o que é que te faz ficar assim. Muito bem. Então, já pegou seu papel, sua caneta, já anotou? Primeiro passo, você reconhece e aceita. Segundo passo, você identifica as causas.
Terceiro passo, você estabelece metas realistas. Defina pequenas metas que podem ser alcançadas. Isso pode ajudar a criar um senso de propósito e realização, mesmo que em pequenas doses. Então, sabe aquele pensamento que vem, não, eu não vou conseguir, não, como foi dito, né? Lá desde o início, não, eu não consigo fugir disso, não consigo evitar disso, evitar isso, já estou perdido, não tem mais solução. Mesmo que esteja, como eu disse, o próprio Deus diante de você, tem jeito, você diz não, porque o seu organismo aprendeu. Mesmo diante de tudo isso, estabeleça metas, mesmo que sejam em pequenas doses, metas que possam ser alcançadas e que criem em você um senso de propósito e realização. Então, diante desse comportamento de desânimo, você precisa criar propósito, você precisa criar realização, você precisa começar a dar pequenos passos, mesmo que sejam pequenas doses, né? Que você possa estabelecer metas realistas, que você comece realmente agora a sair desse desânimo aprendido e entrar agora na realidade. A realidade é que você pode ser curado, você pode ser curada, essa é a realidade. Você não está aí para sempre, há uma solução e essa solução você está aprendendo agora. Tenha propósito, saiba que você pode ser uma pessoa realizada, que ainda há tempo, que você consegue, que você é suficiente para que você possa passar por essas pequenas doses e criar essas metas realistas. Quarto passo, prática de autocuidado. Reserve um tempo para cuidar de você. Isso pode incluir atividades que você gosta, exercícios físicos, meditação ou qualquer outra prática que traga prazer e relaxamento. Então aqui você precisa cuidar de você. Sabe aqueles estímulos dolorosos que nós falamos lá em cima, que repetidamente acontecem e que fazem você entrar em estado de abatimento, de apatia, de fraqueza, de prostração, de desestímulo, de desalento, que faz você perder o ânimo, a coragem, ser uma pessoa impávida, que faz você pensar que você é incapaz de escapar, incapaz de evitar esses sentimentos, esses estímulos dolorosos, faz você pensar que você é incapaz de fugir e evitar esses estímulos dolorosos. Então, agora é a sua hora. É a hora de você driblar o seu organismo e você, estabelecendo essas metas realistas, mesmo que sejam em pequenas doses, começar a cuidar de você. Qual é seu nome? Quem é você? Eu me recordo que há um tempo atrás eu passei por uma situação de luto e eu fiquei 4 anos aí num luto profundo. E eu sempre amei fazer ginástica. Eu faço ginástica desde os 9 anos, fui dançarina, amo dançar. E eu parei com tudo isso devido ao luto. E entrei em estado de depressivo, sim. Só que um dia eu olhei no espelho e eu disse, não, eu não estou reconhecendo você, quem é você? E eu comecei a falar comigo olhando no espelho. E eu disse comigo mesma. E do nada, assim, foi uma luz mesmo, foi a graça de Deus sobre mim aquele dia. E eu levantei assim, do nada eu olhei para o espelho e falei, não estou te reconhecendo. Peraí, não fui eu que morri. E às vezes nós nos tratamos assim, mortos em vida. Por isso, naquele momento, eu não tinha como pagar a academia, eu não tinha como voltar para uma academia, eu não tinha como pagar uma academia. Eu comecei a fazer ginástica nessas academias de jardim da prefeitura. E eu comecei a ter resultados mentais e físicos. Ainda estou me recuperando, mas ainda continuo fazendo, mas estou quase 100% melhor do que eu estava antes. Propósito, senso de realização.
Eu quero me realizar, eu quero ser uma mulher realizada, eu quero ser uma mulher feliz, eu nasci para isso. Deus me fez para ser feliz, para ser realizada. Por isso, com as pessoas que eu converso, eu sempre digo, eu quero que você seja feliz, porque Deus nos fez para isso. Eu quero ser realizada, e eu comecei pequeno a cuidar de mim. Eu comecei a fazer o que eu gostava. Gosto de dançar, gosto de ouvir música, gosto de pregar, gosto de formar, gosto de estudar para ser terapeuta, gosto de ser mulher, gosto de me arrumar, gosto de maquiagem, gosto de ficar bem, gosto de meditação, gosto de contemplação. O que é que te faz sentir prazer? O que é que te faz sentir relaxamento? Que você possa buscar por isso. Práticas de autocuidado. Não é só cuidar do outro, porque o outro não existe se não existir você. As pessoas que gostam muito de cuidar de outra pessoa acabam se esquecendo de cuidar delas. Só que com isso elas esquecem que se deixar de cuidar delas, não existe o outro. O outro está com você porque existe você. Você precisa existir. Você precisa viver. Eu preciso existir. Eu preciso viver. Então comece a se cuidar. Reconheça, assim, desde o início, o primeiro passo, reconheça e aceite o seu estado de desânimo. Identifique o que é que te deixa desanimado. Comece a cuidar de você. Comece a saber que você nasceu para ser feliz. Quinto passo, conexão social. Converse com amigos, familiares, como é que você se sente. O apoio social é fundamental e pode ajudar a aliviar o peso do desânimo. Vamos dividir esse peso? Converse com alguém, converse com um parente, converse com um amigo, alguém que você se sinta bem, que você tenha prazer, que você se sinta relaxado. Converse com alguém que você possa confiar, se abra, divida esse peso, fale o que você sente, fale o que está incomodando você, busque um terapeuta, faça alguma coisa, tenha propósito. Busque conexão, se conecte com alguém, não fique sozinho, não fique sozinho, não fique sozinha. Converse, fale com alguém, mesmo que seja em pequenas doses, como no passo anterior. Sexto passo, técnicas de enfrentamento. Aprenda e pratique técnicas de enfrentamento, como respiração profunda. Mindfulness, que já é, no caso, se você estiver com um terapeuta, reestruturação cognitiva. Isso tudo vai poder ajudar você a mudar a forma como você pensa sobre suas dificuldades. Aprenda técnicas de enfrentamento. Vamos enfrentar juntos? Vamos enfrentar juntos o que você está passando? Se conecte comigo, eu me conecto com você, busque ajuda. Sétimo passo, busque por ajuda profissional. Se o desânimo persistir, considere procurar um terapeuta ou um psicólogo. Profissionais podem oferecer suporte e estratégias personalizadas para você lidar com seus sentimentos. Por isso que você busque, se por um acaso, com tudo isso, o desânimo ainda persistir, busque ajuda profissional. Oitavo passo, reflexão e aprendizado. Após passar esse processo, que ele vai passar, reflita sobre o que você aprendeu sobre si mesmo e como pode aplicar essas lições no futuro para lidar com outros momentos de desânimo. Quando essas situações dolorosas voltarem a acontecer, você vai estar preparado, armado para lutar contra isso. Que você possa aprender, refletir com tudo isso. Que você possa, assim como lá em cima foi dito, busque, identifique as causas. Se necessário for, renuncie ao que te faz mal. Renuncie ao que te faz sofrer tanto. Renuncie e comece a acreditar em você, se conectar com outras pessoas, ter autocuidado, cuidar de você mesmo. Passe a enfrentar as situações e aprenda e reflita com elas. Lembre-se que você é uma pessoa única e o que funciona para você pode ou não funcionar para outra pessoa. Você é único. Você é única. Muito bem. Nós aprendemos o que é o comportamento do desânimo aprendido. Aprendemos como sair desse estado. E agora vamos um pouquinho mais além.
vamos ver na abordagem cristã o que a palavra de Deus nos diz sobre o desânimo. Então eu convido você a anotar aí Hebreus capítulo 12, versículo 3. Reflita profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigais, tampouco desanimeis. As provas revelam o amor do Pai. Então, a palavra de Deus diz que nós, ao passarmos por provas, como o desânimo, em nós está sendo revelado o amor do Pai. A prova, a tentação vem do demônio, mas a provação vem de Deus. E a provação é o exercício das virtudes. Nós somos provados nas virtudes. Então o Senhor está te provando nesse desânimo aprendido, provando você para que você saiba que você é capaz de exercitar virtudes. Você é um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Então, qual é, diante das Escrituras, qual é o seu primeiro passo? De forma sobrenatural, pela graça de Deus, medite na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Medite no Santo Rosário, nos mistérios do Rosário, na Via Sacra. Medite sobre a tamanha oposição dos pecadores que Jesus sofreu na sua própria pessoa. E isso te fará uma grande cura, uma grande libertação. Sofonias 3,16. Naquele dia se assegurará Jerusalém. Não temas, ó Sião. Não deixe as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Então aqui a palavra de Deus diz algo que agora depende de você. Não deixe as suas mãos desanimarem e nem se enfraquecerem. Olha para as suas mãos. Olhe para as suas mãos agora e imagine as chagas das mãos de Jesus. Pense agora nas chagas que Jesus suportou nas suas próprias mãos quando elas foram cravadas no madeiro. E olhe para as suas mãos e diga: vocês não vão se enfraquecer, vocês não vão se desanimar. Não temas, ó Sião. A palavra diz: naquele dia se assegurará Jerusalém. Seja firme com você mesmo, seja decidido, tenha propósito. Você não vai se enfraquecer, você não vai desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de publicá-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Aqui mais um passo para você, amparado pela graça agora. Orar continuamente. A oração vai te ajudar a não desanimar. A oração vai te encher de ânimo. A oração vai te curar, vai te libertar, vai te reerguer. Por isso, ore, valente guerreiro. Ore, valente guerreira. 2 Coríntios 4,16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se deteriorando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Aleluia! Ainda que o seu exterior esteja tudo caindo, tudo se deteriorando, o mundo caindo na sua cabeça, o seu interior se renova, porque o Senhor, as provas revelam o amor do Pai. Você, a cada prova, a cada provação, você está sendo amado. A cada prova você está sendo liberto, curado, restaurado. A cada prova o amor de Deus, pelo poder do Espírito que nos é dado, está amando você. Você agora, neste estado de desânimo, o seu exterior pode estar desabando, tudo pode estar parecendo chegar ao fim, mas o seu interior está sendo renovado. Deus está renovando você interiormente, é por isso que você está aqui. 1 Crônicas 28:20. E concluiu: sê forte, destemido, realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais,
Porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, seu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem se afastará de você, até que seja terminada toda a obra da construção de Yahvé, o templo do Senhor. Deus não te abandonará, Deus é contigo. Não desanime, não tema, ser forte, destemido, porque enquanto Deus não terminar a obra da sua construção, Deus não vai abandonar você. Você está em construção. Eu estou em construção. Nós estamos sendo construídos para o poder de Deus, para a obra de Deus, para o nosso templo está sendo renovado no interior. Essa prova, essa dor, que como eu dizia desde o início, essa dor que tende a se repetir, que você saiba que talvez você vai precisar renunciá-la, mas ao renunciá-la, medite no Calvário, medite na dor que Cristo suportou contra a sua própria pessoa, na oposição que ele sofreu por mim, por você, e saiba que as provas revelam o amor do Pai. Anote aí, Hebreus 12:3, Sofonias 3:16, Lucas 18:1, 2 Coríntios 4:16, 1 Crônicas 28:20, e faça disso a voz de Deus na sua vida. Espero que esta live ajude muitas pessoas, inclusive você. Que Deus te abençoe e que possamos juntos nesse caminho terapêutico, nesse caminho de cura, nessa jornada de cura interior, de autocura, nesse caminho que Deus está ampliando para nós, que Deus está nos chamando a seguir agora. Você é um privilegiado, uma privilegiada, você é um escolhido, uma escolhida. Deus está te dando esse caminho de autocura de presente, para que você possa saber que as provas revelam o amor do Pai. E ainda que o exterior desabe, o seu interior está sendo renovado pelas mãos do grande autor, do Criador. Que Deus abençoe você. Vamos juntos nessa jornada de cura.